pessoal, não é de hoje que circulam boatos de que Bolsonaro não vai deixar a Michelle ganhar protagonismo na política para poder aí se candidatar como presidente, né? E olha, esses boatos ganham cada vez mais força, tá? Uma matéria aqui traz que Bolsonaro deu um chilique com a inclusão do nome da Michelle em uma pesquisa para a disputa presidencial em 2026, tá? O inelegível teve um novo chilique com a inclusão do nome da esposa, a Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, né, em pesquisas de intenção de votos para a disputa presidencial em 2026, encomendada pelo partido PL, tá? Segundo a coluna aí da Bela Megali, do jornal O Globo, o inelegível torceu o nariz porque o PL incluiu o nome da Michelle nas últimas pesquisas para testar aí possíveis nomes para ser o anti-Lula na próxima disputa presidencial. Nos bastidores, o inelegível tem dado uma resposta pronta e machista para aqueles que insistem em lhe perguntar se daria aval à candidatura da sua atual esposa. Segundo a colunista Bela Megali, ele responde: só deixaria concorrer se fosse minha ex-esposa. Lembrando aí que Bolsonaro já tem 2 ex-esposas, né, que entraram para a política, tá? E vocês sabem, né, que existe uma treta aí entre a Michelle e os filhos aí do inelegível, o Eduardo, o Carlos e o Flávio, porque todos eles, inclusive o próprio Bolsonaro, não querem que a Michelle ganhe tanto protagonismo assim, a ponto de ser mais relevante que o próprio Bolsonaro, né? Então, é claro que Bolsonaro vai tentar barrar aí a Michelle a todo custo e vai tentar reverter a inegibilidade dele, né, para que sua esposa aí nem passe perto, né, de conseguir um cargo tão alto como presidente. E por falar em Michelle, lembram da última polêmica com o governador Jorginho Melo, que teria supostamente passado a mão ali nas nádegas da ex-primeira-dama? Então, o político aí, né, que é governador de Santa Catarina, exonerou o servidor que postou o vídeo que veio à tona aí, que causou todo aquele burburinho nas redes sociais, né? O governador de Santa Catarina exonerou o servidor Samuel Moro Jacques do setor de comunicação digital após a publicação de um vídeo em que o governador Jorginho Melo aparece com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em uma convenção partidária. Na gravação que viralizou nas redes sociais no dia 27 de julho, o político aparece abraçado com Michelle, ambos com os braços nas costas do outro. Porém, em um dado momento, a mão boba de Jorginho Melo desliza ali pela cintura de Michelle, dando aquela leve apalpada, né? É isso aí, né? O governador faz a cagada e quem paga o preço é o trabalhador, né? É inacreditável mesmo. E olha, pessoal, outro assunto do dia hoje é sobre o Ministério da Comunicação do governo Lula, que fez um post aí de muito mau gosto, né? Que pegou muito mal e que serviu de munição para o bolsonarismo detonar o presidente Lula. O que aconteceu? O Ministério das Comunicações publicou uma montagem da foto do pódio em que a ginasta Rebeca Andrade é trocada pela imagem de um computador. A postagem foi apagada pouco tempo depois, mas o print é eterno, né? E aí caiu nas mãos dos bolsonaristas que estão fazendo uma algazarra com isso aí, tá? Na imagem retiraram a Rebeca Andrade e colocaram um computador que trazia a logo do Programa Computadores para a Inclusão, de promoção à conectividade nas escolas, tá? Após apagar, a conta do Ministério no Instagram refez a publicação, agora com a foto original de Rebeca no topo do pódio, sendo saudada por Simone Biles e Jordan Chiles, com adesivos referentes ao programa em volta das atletas. Aqui a imagem para vocês. O Ministério reconheceu aí que a postagem não foi adequada e deu margem às interpretações que não condizem com o sentimento e trabalho do governo federal, nem com a grandeza desta conquista histórica, né, da Rebeca Andrade. O Ministério ainda afirmou que o objetivo foi fazer uma publicação relacionando políticas públicas com as Olimpíadas e citou como exemplo a foto icônica de Gabriel Medina, cujo foi feito vários memes, né, e que o pessoal usou muito a foto, mas de fato essa daqui da Rebeca Andrade não pegou legal. Muita gente de esquerda também tá criticando e olha, paciência, né, gente? A gente também tem que reconhecer o erro, né? E tem que vir aqui reclamar quando essas pessoas que estão nesses ministérios aí fazem cagada. E de fato foi horrível a postagem, porque uma imagem dessa como a da Rebeca é muito importante, uma brasileira, negra, sendo reverenciada aí por 2 estadunidenses. Então é muito importante, né? E a Rebeca Andrade conseguiu fazer história e isso não pode ser apagado. E olha, ainda falando em Olimpíadas, vocês sabem que o bolsonarismo está em peso e espalhando fake news aí sobre uma suposta tributação em cima das medalhas que os atletas estão recebendo, o que é uma falácia, né, gente? E olha, eu queria trazer aqui para vocês um post do Vinícius Betiol que mostra aqui como que as páginas de fofoca também são
sacanas. Inclusive, a Choquei, tá? Ao qual os bolsonaristas adoram dizer aí que é paga pelo governo, que é financiada pelo Lula. Até parece, né? Se fosse financiada pelo Lula de fato, não estaria espalhando fake news, como fez aqui nessa postagem. Olha, Vinícius Bettiol, inclusive, disse assim: todas as páginas de fofoca postando praticamente o mesmo texto para atacar o governo sobre a taxação de medalhas. Obviamente, não há taxação. A premiação que é declarada no imposto de renda como qualquer pessoa declarada. E essa regra não foi criada pelo governo Lula, é da época da ditadura militar. Quando o Bolsonaro era presidente, nenhuma página de fofoca fez publicações sobre o assunto. Sabem por quê? Ninguém pagou. A questão é, quem está pagando para todas elas postarem o mesmo texto? Eis aí a questão, né? E aí embaixo ainda comenta, depois ainda dizem que a Choquei e outras páginas são do PT. Então é complicado, né, pessoal? A gente já tem que lidar aí com as mentiras do bolsonarismo que são fortes, que são engajados na divulgação de fake news. Agora tem que lidar também com as páginas de fofoca mentindo o tempo todo sobre o governo. Aí é foda mesmo. É que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe, eu também preciso ter o direito de responder. Claro, mas o senhor Você disse que eu teria 1 hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar antes de eu terminar. Eu ouvi todas e respondi todas. 6 minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que 6 minutos. O senhor já ouviu falar de uma expressão... O senhor já ouviu falar de uma expressão... Você não pode resolver... Natuza, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que... O senhor já ouviu falar numa expressão chamada me interrupting? É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Desculpe, não é esse o meu objetivo. Então, o senhor vai ter toda a liberdade... qualquer entrevistador, independente de gênero, a minha ação sempre foi essa. Mais uma vez, o senhor não deixa eu falar. Agora, só quero... porque você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito as mulheres e tenho muito respeito pelas mulheres. Eu não estou Agora, dizendo... eu estou falando com uma entrevistadora independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa e quer que eu responda rapidamente. Não, é impossível isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Eu só ouvi isso. E respondi. Então vamos para a próxima. O senhor falou de PCC. E eu queria muito falar de PCC e transporte. Há investigação dizendo que há ligação do PCC com 2 empresas de ônibus. O senhor já disse que o paulistano não vai pagar passagem para facção. Então, eu queria muito entender se o senhor vai encerrar, se eleito for, os contratos com a Transvolf e com a Upbus, que são as empresas alvo dessa investigação. Vou. Já pensou se eu respondesse assim? Mas eu acho ótimo. Ficaria chato. Você tem que explicar. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de curtir essa publicação, de deixar o seu comentário e, claro, a sua inscrição. Um grande beijo, até mais. Fui!